Ele diz assim no verso 14: procure viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. É aqui a leitura da palavra para a gente dar continuidade. Hoje nós vamos ver a segunda reação. A primeira reação é uma reação que nós temos que ter em conjunto, coletivamente. Ele dá aqui no verso 12 e 13. O que é que ele vai dizer? Por isso, levante as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Essa atitude aqui, ou essa reação que nós temos que ter, ela é coletiva. A igreja tem que levantar as mãos uns dos outros, caminhar juntamente uns com os outros. É uma ação coletiva. O autor aqui ele está usando Isaías 53, quando Nabucodonosor invadiu a Babilônia, levou os cativos, matou todos os soldados e levou os sobreviventes para morar na Babilônia. Ele está usando esse texto aqui como exemplo. Eu queria colocar esse texto aqui, porque esse texto aqui não é um texto de disciplina, mas é um texto de esperança. Eu já queria começar a ler esse texto, que Diego pudesse colocar aqui Isaías 35, do 1 ao 5. Eu gostaria de ler, que os irmãos acompanhassem a leitura. Isaías 35, do 1 ao 5. E preste bem atenção nas promessas de Deus que Ele faz à sua igreja hoje. Faz a Sião naquela época, mas isso serve de aplicação para a igreja hoje. Isaías 35, do 1 ao 5, os irmãos acompanham a leitura. Diz assim: ó, o deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso, ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegrias e exultará, receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e do Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Aí ele diz: ó, por isso tudo, fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração: sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês, a vingança. Nós temos que fortalecer, nós temos que apoiar, nós temos que amar o nosso irmão. Esse é o papel da igreja. Aqui a figura para um crente cansado, que está com as mãos vacilantes, com os pés vacilantes, com as mãos frouxas. Então nós temos que fortalecer uns aos outros nessa caminhada diante de Deus. É assim que nós temos que viver, é assim que nós devemos caminhar. A figura de um crente aqui, cansado, sobrecarregado e às vezes com medo.
E Deus está dizendo: eu estou com você. Por isso nós temos que animar uns aos outros, encorajar uns aos outros, caminhar uns com os outros. A caminhada aqui é coletiva, a caminhada aqui não é individual, mas é uma caminhada coletiva. O que ele diz justamente no verso 12, ele diz assim no verso 12: por isso levante as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. O autor aqui ao Hebreu, que escreve essa carta aos Hebreus, ele pega essa. Não procure atalho na tua vida. Não procure atalhos, não. Não procure caminhos espinhosos. Não procure curvas, não. Não procure veredas, não. Porque os caminhos de Deus são retos. Os caminhos de Deus não há ondulações, mas eles são retos e são aplanados para que o manco, o cansado, possa continuar caminhando sobre ele. É isso que Deus está falando, ó. Não procure atalhos. Nós já temos o caminho, nós já olhamos para o autor e o consumador da nossa fé. O que ele está dizendo é: continue no caminho, Jesus Cristo é o caminho. Essa é uma palavra de encorajamento para os crentes, os cristãos, os irmãos que estão passando por dificuldades, sofrimento, abatimento, tristeza, dor. Quando chega a solidão, a angústia, quando nós começamos às vezes a mancar na nossa caminhada espiritual, muitos estão mancando dentro da igreja, mas Deus, através desse autor, está dizendo: continue firmes. Quando nós começamos a desanimar, não tem aquele momento que você acha que não vai passar, que você foi abandonado pelos seus irmãos da igreja, por Deus. Quando você tem a noite da alma, a escuridão que chega, que bate na tua porta, mas Deus está dizendo: vai passar. Nós temos que lembrar das promessas de Deus. Todas elas serão cumpridas. Não tardam, não falham, mas serão cumpridas. Na alegria ou na dor. Serão cumpridas.
queria mostrar o algo de Deus para a tua vida nessa noite. Por que foi que você nasceu? Por que foi que você está aqui? Por que foi que Cristo morreu por você na cruz do Calvário? Que está aqui, nessa segunda orientação, lá no final do versículo 14, eu tenho que dizer só no finalzinho. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Está aqui. A orientação para a sua vida. O propósito de Deus para a sua vida é que você veja o Senhor. Esse é o alvo de Deus. Essa é a razão por que existimos e por que estamos aqui. Essa é a razão por que Cristo morreu na cruz do Calvário por você. É para que naquele grande dia você possa estar com Ele, face a face com Ele e ver Ele, estar na presença dEle. É por isso que você nasceu, é por isso que você está vivendo, e é por isso que você vai dar o céu, para que no final da nossa vida, da nossa caminhada, você possa ver o Senhor. Estar face a face com o Senhor. Por isso que Ele nos corrige, por isso que Ele nos disciplina, por isso que Ele está trazendo a sua igreja para o seu prumo, por isso que Ele está temperando a sua igreja. Por isso que é Ele que no final vai fazer a separação entre joio e trigo, para que no final vocês possam ver o Senhor. Esse é o objetivo final de Deus. É que você possa vê-lo, é que você possa estar face a face com Ele, é que você possa ser servido pelo próprio Deus. Aqui está a distinção daqueles que vão ver o céu. Ver o Senhor, estar face a face com o Senhor, estar na cidade de fundamentos, onde Deus é construtor e arquiteto, a nova Jerusalém celestial. Ver o Senhor, vermos o Senhor como Ele é, face a face, cordeiro leal, poderoso e também homem como nós, as suas marcas, totalmente transformado. Estaremos na sua presença divina. Qual o propósito da minha vida, pastor? Ver o Senhor. Ver o Senhor, estar no céu, na nova Jerusalém celestial. Contemplar a beleza da sua santidade, da sua glória. Aqui é uma palavra que o ser humano não vai entender. A palavra que é invisível. Palavras humanas não podem explicar. Invisível. Palavras humanas não podem explicar aquele grande dia onde nós estaremos face a face com o Senhor. O propósito da sua vida é chegar. Já saímos, chegaremos. Ver o Senhor como Ele é. Esse é o alvo de Deus. Esse é o alvo de Deus. Esse é o alvo para o povo de Deus. É o que nos aguarda depois da ressurreição dos mortos. A imortalidade, ver o Senhor, estar face a face com Ele e ter um corpo igual dele, transformado. É isso aí. Esse é o objetivo de Deus para você nessa noite. Esse é o objetivo. É por isso que você nasceu, é por isso que você está aqui, é por isso que você faz parte de uma comunidade de fé. É por isso que Deus nos colocou na primeira igreja batista. É para que você possa ver o Senhor. É para que você possa estar face a face com o Senhor. E a segunda coisa, ainda que a segunda reação, ele diz: procure viver, versículo 14, viver em paz com todos e busque a santificação. Santificação e santidade. A palavra no grego é separação ou purificação. Separado para Deus, separado da minha inclinação pecaminosa. É essa a reação. Quem busca sou eu ou Deus? Olha o que ele diz aqui: busquem. Eu tenho que buscar. O objetivo aqui é enfatizar o sentido da separação de que, pastor? Das práticas pecaminosas. Santificação, santidade, separados para Deus, separados do pecado, separados da minha natureza pecaminosa, separados do mundo, separados do diabo, para que nós possamos viver em santidade. Santificação, purificação, tem a ver também no grego com dedicação. Eu estou me dedicando ao serviço do Senhor, purificado para servir, para fazer a sua vontade, viver aquilo que é justo diante de Deus, santificado. Santificação é um processo progressivo até a volta do Senhor. Santidade é comigo.
até a volta do Senhor. 3 aspectos da santificação. Primeiro, posicional. Nós temos que estar aqui. Posicional. O que é isso, pastor? A santificação vem através de Cristo, através da regeneração e da justificação. É uma separação que Deus já fez instantaneamente e definitiva. Nós já somos santos diante de Deus, caminhamos para a perfeição, mas estamos sujeitos aqui na terra a passar por todo tipo de provação. Santificação é um processo longo e inacabado, não terminou ainda. O segundo aspecto da santificação é um aspecto experimental, que tem início com a regeneração aplicada à justiça de Deus sobre nós. Deus não vê mais eu e você, Ele vê o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, e nós vamos desenvolvendo gradualmente por toda a vida, até a volta do Senhor. E terceiro, a santificação é um aspecto final, que será alcançado plenamente. Nós seremos perfeitos e completamente santificados na volta do Senhor Jesus. Quando nós chegarmos no céu, nós seremos perfeitos. 3 aspectos que nós temos que ver. Quem santifica, cara? É o homem que se santifica, ou é Deus que se santifica? A santificação é através de Deus. É um ato trinitariano. Nós vamos ver que o agente é um ato trinitariano, mas o agente é o Espírito Santo de Deus. Romanos 15, 16. Se os irmãos quiserem abrir para marcar, Romanos 15, 16. Preste atenção, a Trindade trabalhando, depois ele fecha com a gente, e é o Espírito Santo de Deus. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios. Aí ele fala, falou Jesus, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável. Aí ele vai dizer, uma santificação pelo Espírito Santo. Falou? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele diz o agente. A Trindade Santa, o agente direto, o Espírito Santo de Deus. Diego, agora 1 Pedro 1, 2. 1 Pedro 2. Eleito segundo a presciência de Deus, em santificação no Espírito. Para que é que nós somos santificados? Para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. O agente é o Espírito Santo de Deus. Por isso ele diz, em busca, a santidade é comigo. Não serve para hoje. Os olhos impuros não verão a Deus. Os corações impuros não verão a Deus. As bocas impuras não verão a Deus. Porque Ele é santo, 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 santo. E essas pessoas não conseguem se encostar perto de Deus, conhecer a Deus através da santificação. Os impuros não entrarão dentro dos céus. E ele coloca Apocalipse 21, 8 para a gente ler. Apocalipse 21, 8. Olha o que é que ele diz. Quando, porém, aos covardes, incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que encarne será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eles não conseguem experimentar a santidade de Deus. O problema é que nós estamos examinando. O apóstolo Paulo diz, examine o teu irmão que está do teu lado. Examine aquela pessoa que está do teu vizinho. Examine-se o homem a si mesmo. O homem tem que ser examinado. Jesus vai mais longe e diz, tira primeiro atrás do teu olho. Primeiro atrás do teu olho. Aí depois você vai fazer uma avaliação sem critério da vida do teu irmão. É verdade? É verdade? Vou até é necessário agora uma coisa mesmo. É difícil. Aí eu vou. Uma figura
santificação de Deus, o exemplo que nós podemos tirar é uma roupa suja. Todo dia Deus está lavando, retirando o pecado, retirando a sujeira da roupa suja. Todo dia Ele está lavando, todo dia Ele está nos purificando. Eu gosto de essa cidade, mas Deus está nos purificando. Por isso que ficamos assim, Deus, a presença de Deus. Assim se a reação é essa. Busque, vamos começar esse verso 14. Procure, busque a santificação. Procure, busque, procure a paz e busque a santificação. A nossa reação é buscar diariamente, constantemente a santidade. Estão relacionadas. O que é isso, pastor? Viver em obediência na fé, viver sendo purificado, reconhecendo os meus erros, onde é que eu tenho que mudar quando eu sair daqui, qual o gargalo da minha vida, o que é que tem que ser alterado. Na vida cristã existem pensamentos, motivações erradas, atitudes, maus hábitos, prioridades, amores, desconfiança, opiniões que não agradam ao Senhor, não agradam a Deus. Por isso o processo de santidade não é opcional, não é. É uma necessidade absoluta e urgente da igreja, pois sem ela, sem a santificação, ele diz aqui, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Eu não posso buscar por você, e você não pode buscar por mim. Nós temos que andar de mãos dadas, ajudando uns aos outros. Mas essa busca sua é um imperativo pessoal para você. Nós buscamos coletivamente, sim, quando estamos nos alimentando aqui agora. Mas você tem que fazer a sua parte, eu tenho que fazer a minha. É isso que Deus está falando. Buscar a santificação. Porque a santificação ela começa no céu e continuará na terra, por toda a eternidade. Deus é santo, os santos estarão ao seu lado, os aperfeiçoados. Estamos sendo aperfeiçoados lá, completamente perfeitos. Então começa aqui na terra e continuará por toda a eternidade, quando nós formos glorificados. Deus já encaminha e já caminha conosco nesse processo de santidade. Essa é a boa notícia. Deus está tirando a sujeira, Deus está purificando o nosso coração. Por isso a exortação é buscando todo dia. Agora eu vou pegar. Se eu busco a santificação, eu não ia saltar. Alguém diz, procure, comecinho do verso 14, procure viver em paz com todos. Processo de santificação, ou santificado, ou separado. Como é que eu vou viver em guerra com meu irmão? Eu tenho que lutar para viver em paz com todos os homens. Em paz, sim. Eles vão nos ferir, claro que vão. Eles vão nos ferir. Os homens, a humanidade, eles vão nos decepcionar, sim. Claro que vão. Eles nos perseguirão, sim. Eles vão testar sua paciência, sim, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, às vezes na sua família, ou às vezes dentro da igreja, os rebeldes, dentro da igreja, que não se submetem nem a Cristo, quanto mais ao pastor à liderança. Nós temos que aprender a viver em paz com todos, e aprender a viver em paz com essas pessoas, dentro da igreja. Naquele grande dia, quem fará a separação é Deus. O que eu não posso permitir é que as pessoas arranquem do meu coração a paz. Que pessoas coloquem incertezas no meu coração, eu não posso. Porque se eu permitir isso, eu serei derrotado diante de Deus e diante delas. Não. Eles tentarão colocar incerteza no meu coração para que nós venhamos retroceder, voltar atrás. Nós não permitiremos. Não podemos permitir que os outros determinem quem nós somos. Você é o que Deus diz que você é, o que a palavra de Deus diz que você é. Não! O que as pessoas dizem que você é.
Eu não faço mais o que me agrada, o que me apraz, mas eu faço a vontade de Deus. Por isso eu tenho que procurar paz. Paz com todos. Nós não nos culparemos as vontades deles, querendo nos mostrar o caminho errado, ou que nós voltamos, ou voltemos para trás. Não. Nós faremos a vontade de Deus. Não seguiremos, não nos culparemos diante deles, não. Nós temos que caminhar em paz com todos. Se eu não andar em paz com todos, a guerra que você está hoje contra o teu irmão é contra Cristo que você está se levantando, ou não? Tem pessoas que não entenderam o Evangelho ainda, vivem em guerra contra o teu irmão, vivem em guerra, não entenderam ainda. E Jesus disse: é a mim que eles me perseguem. Coloca aí Atos 9, 3, 5. Aquele que não tem paz com o seu irmão está em guerra contra o seu irmão. Você está em guerra contra o próprio Cristo. Você está se levantando contra Deus. Não é contra o seu irmão. Depois eu vou entender. O que a gente faz? Só ora. Cai, é o efeito do engolpe. Aqueles que se levantam contra o povo de Deus, todos caem. E ele perguntou: Paulo, Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você me persegue? Paulo nunca viu Jesus pela primeira vez. Ele perseguia a igreja de Cristo, matava a igreja de Cristo. Coloque do 3 até o 5, por favor, do 3 até o 5, verso 3, coloque aí. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Verso 4. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? A resposta. E ele perguntou ao Paulo: Senhor, quem é você? A resposta foi: eu sou Jesus, a quem você me persegue. Não adianta estar se levantando contra Deus. Se levantar contra o irmão, se levanta contra Deus. Persegue o irmão, está perseguindo o próprio Jesus. É isso, por isso ele diz: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que nós possamos nessa noite entender essa exortação, que nós possamos nessa noite sair daí completamente quebrantados diante de Deus, contritos, aceitar a correção que vem de Deus, que vem do alto, que vem do céu. Que nós possamos nos submeter ao seu senhorio, tanto na paz quanto na santificação. Elas precisam ser buscadas. São verbos aqui: procure e busque. Verso 14: procure, quem procura é você, quem busca é você. Se quisermos completar a nossa carreira, nós temos que buscar diariamente, constantemente. E essa é uma advertência implícita, clara, mais alto que a neve. Procurar e buscar. Como é que eu vou ter santificação se eu não tenho paz com o meu irmão? Como é que eu vou ser santificado? Como é que eu vou ser separado de Deus se eu não tenho paz em lugar nenhum quando eu chego? Às vezes muitos ficam irritados quando os pastores pregam isso, furiosos, ressentidos, magoados. Mas enquanto predominar em nosso coração essa raiva, essa mágoa, esse ressentimento, a pergunta é: será que aquele ajuste de Deus na minha vida não serviu ainda? Aquele ajuste que Deus já fez na minha vida, e eu sei muito bem, eu estou falando de mim, eu não estou falando de você. Aquele ajuste que Deus me deu, me trazendo, me deixando mais baixo do que o chão, será que ele não serviu ainda, meu pastor? Aquela dor que eu já senti e que estou sentindo, será que ela ainda não serviu para me buscar a santificação? Será mais? Eu quero mais. Não serviu ainda para me separar e ter paz com os meus irmãos, paz no coração. Será que não houve verdadeira mudança de coração, mudança de atitude? Por quê? Porque eu continuo fazendo, eu continuo da mesma forma. Será que não serviu ainda?
não serviu ainda para me santificar. Estou falando de mim. Se você quiser pegar como exemplo para você pode. Eu ainda vou ficar ressentido, com sentimentos que endurecem o meu coração, não consegue me quebrantar, nada me quebranta. Nada. Ao contrário, esses sentimentos que tem no meu coração me afastam de Deus. Eu não consigo ter paz com meu irmão, ser santificado para ter paz, separado para ter paz. Por isso, antes de falarmos de santificação, nós devemos procurar paz. Estado de guerra. A primeira briga que você está brigando é com Deus. Se você não tem paz com seu irmão, não tem paz com Deus. Mas estado de guerra contra Ele. Paz com todos, para que a santidade seja verdadeira, essa separação seja verdadeira, genuína. Paz, paz. Para que isso aconteça, o que é que eu devo fazer, pastor? O que é que eu tenho que fazer? Comece em Salmo 139, igual a Davi, só para pegar os últimos 3 versículos. Sonda-me, prova e vê se é em algum caminho. Percebe, pastor, irmão, o seu coração. Meu coração precisa ser esquadrinhado. Meu coração precisa ser quebrantado. Eu preciso perdoar. Porque se eu não perdoo, não vou ser perdoado. Eu preciso me reconciliar. Nesse ambiente, é aqui que nós aprendemos tudo isso. Você pensa que é no mundo? É aqui, na igreja do Senhor. É aqui, nesse ambiente de igreja, amando, perdoando, tendo paz e sendo separados, completamente separados. Separados. Para sermos o que, pastor? Santos. Santos. Nós só podemos desfrutar dessa comunhão verdadeira com Deus, vertical, e dessa comunhão horizontal, de baixo, do alto para baixo, na vertical com os nossos irmãos, se houver isso. Procurar, verso 14, e buscar, diariamente, constantemente. Isso implica em que? Viver. Porque se eu digo que busco, que procuro e busco, mas não vivo, eu estou na conta não, tem alguma coisa errada. É viver, é vida. Vida com Deus. Aí sim, aí se completa isso aqui que está lá no final. Aí veremos o Senhor. Veremos o Senhor. Sem santidade, sem santificação, ninguém verá. Com santificação, procurando a paz com todos, chegaremos no céu e veremos o Senhor. Veremos o Senhor e estaremos face a face com o Senhor. Eis a boa notícia. Pela graça de Deus, a igreja continua firme, alicerçada, juntas e verduras, no organismo vivo, trabalhando um igual com o outro. Quando a unha sente e a cabeça sente. Quando um chora, o outro chora. Quando um se alegra, o outro se alegra. Chorando dia a dia, mas caminhando em Deus, levantando as nossas mãos. Nós temos que fazer isso uns pelos outros. Se o nosso irmão não se sentir abraçado dentro da igreja, amado, alguma coisa tem de errada. Alguma coisa tem de errada. Procurando, buscando e vivendo. Essa é a máxima, para que nós possamos ver o Senhor. Porque sem a santificação, ninguém verá Deus, ninguém verá o Senhor. Por isso nós temos que passar por esse processo de purificação. Às vezes dói, porque ele tira o oleiro pega o vaso e ele faz o que ele quer. Ele está moldando o vaso. Se tiver que quebrar, ele quebra e faz de novo. Vaso de bênção. Até que você seja um vaso de misericórdia. Ele está trabalhando em quem, pastor? No meu gargalo, no meu tendão de Aquiles. O que é que falta para purificar? Por isso que é a volta do Senhor. Ajeita daqui, tira dali, mas Ele quer o melhor para a sua vida. Ele quer o melhor para a sua vida. Ele quer o melhor. Ele caminha conosco. Deus conosco, Emmanuel. Deus conosco.
o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Por isso, é a segunda reação que nós temos que ter, meus irmãos. Santificação, separação do pecado, separação das práticas que não agradam a Deus, separação do mundo, separação das potestades. Ele mesmo nos separa para vivermos, para buscarmos, viver em santidade. E a segunda é procura viver em paz com todos. Paz, para que nós possamos conhecer o príncipe da paz, estar juntos com o príncipe da paz. Nós temos que ter paz e sermos pacificadores. O sermão da montanha lá, Jesus disse: eu não posso viver em estado de guerra contra Deus e contra o meu irmão. Não, paz. Essa é a reação que nós devemos ter: buscar e procurar. Procure viver em paz e busque a santificação. Deus possa nos abençoar e nos ajudar nessa caminhada, porque nós somos uma identidade única, mas no fim nós somos um em Cristo. Nós temos uma identidade única, até a digital é única, pessoas diferentes, mas todas as coisas se resolvem com um só propósito: Cristo. A bandeira da igreja: Cristo, Cristo e Cristo. Cristo em mim, Cristo em nós, esperança da glória. Para vivermos em santidade, para buscarmos a santificação e procurar a paz com todos. Bem? 5 minutos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, vamos dar para responder. Senão a gente ora, o texto é claro, líquido, né? Tem muito que. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Alguém? Marcos, tá? Marcos não é verdade. Enquanto eu vejo uma água aqui na serra. Não é uma pergunta, mas a gente vê que não é novo isso aí, né? Que lá em Josué vai dizer, né? Santificai-vos, que Deus fará maravilha do meio do povo, né? Então, desde aquele tempo Deus já estava sempre buscando o povo para viver em santidade, né? Então, queria só deixar isso para a gente saber que desde aquele tempo sempre foi um objetivo de Deus a santidade do povo, né? Amém, louvado seja Deus, é verdade. E o povo se santificou e atravessaram, né? Por outro lado ali. Louvado seja Deus, é isso mesmo. Santidade, santificação. É um processo. Às vezes é doloroso, mas Deus usa para que nós possamos chegar nessa caminhada. Mais alguém? Mabel? Não, você tem vontade. Porque fez assim, eu não sei. Se não lá, vamos orar então com Jesus. 9 horas. Nós terminamos o horário. Dá para dar a mensagem, dá para dar o ponto bem dado. Pegar os textos correlatos, os textos cruzados, e na próxima reação, na próxima quarta, nós vamos ver para o cuidado também. Mais uma vez, ele vai dizer: cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Aí ele vai dizer: devemos cuidar, prestar atenção, para que não se crie raiz de amargura no nosso coração. Por isso nós temos que cuidar. Vamos falar mais um ponto, a reação que nós temos que ter. Isso é uma reação nossa, uma reação para que nós cuidemos daqueles que estão afastados. Se for de Cristo, Ele vai voltar, pode ter certeza. Às vezes pode ser nosso marido, pode ser nossa casa, pode ser nosso vizinho. Nós olhamos para
Só que o senhor lê aí, Provérbios 4, a partir do verso 22 até o verso 27. Provérbios 4. Do quanto, Zaca? Provérbios 4, 22 ao 27. 22 ao 27. A palavra de Deus diz assim. Provérbios 4, 22. Porque são vida para quem os encontra, e saúde para todo o seu povo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca, e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os olhos, que os seus olhos olhem direto, e as suas vistas se fixem no que está diante de você. Façam plano a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Amém. Caminhos retos. Eu até botei esse texto aqui, porque eu não li. Eu botei ele como correlato lá do Caminhos Aplanados. Eu tinha falado para outra, mas é isso mesmo. Vamos orar em nome de Jesus? Oremos. Agradecendo pela sua palavra, que ela possa ser aplicada no nosso coração, nós possamos viver conforme ela. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e bendizemos nessa noite, e agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, porque o Senhor nos ensina que reação devemos ter após sermos disciplinados, ó Deus, após sermos corrigidos diante de Ti. O Senhor diz para nós procurarmos, ó Deus, paz com todos, e buscarmos a santificação. Ó Deus, que essa palavra possa ser aplicada nos nossos corações nessa noite. Que nós possamos viver em obediência, em novidade de vida, procurando, ó Deus, todo dia viver em novidade de vida, fazer o que te agrada, o que te apraz. Diante de Ti, ó Deus, diante da Tua igreja hoje, nessa noite nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas omissões. Ó Deus, que a Tua igreja possa, ó Deus, ser santa como o Senhor é santo, purificada, santificada, separada para o Senhor, para que ela possa fazer a Tua obra, refletir a beleza da Tua santidade. Que a Tua igreja, ó Deus, nós possamos ser as Tuas Bíblias abertas, exalando o bom perfume de Cristo por onde passarmos, ó Deus, testemunhando a tempo e fora de tempo, na primeira oportunidade, ó Deus. E não venhamos, ó Deus, perder tempo com coisas pequenas, ó Deus, com corações às vezes amargurados, por coisas que já passaram. Que a Tua igreja seja revestida do Teu poder, regenerador, salvador, santificador, para que nós possamos, ó Deus, verdadeiramente, de fato e de verdade, ser, ó Deus, a Tua agência viva aqui na terra, continuar testemunhando que Jesus Cristo é solução para todo aquele que nele crê, é solução para o pior dos pecadores, é aquele que vai no coração transformando, mudando e restaurando. Que a Tua igreja possa ter, ó Deus, espírito de ousadia, esse espírito santificador, ó Deus, esse espírito separado para o Senhor, para que nós possamos fazer o que te agrada e o que te apraz. Obrigado, Senhor, por essa noite bendita na Tua presença e na presença dos nossos amados irmãos. Que nós possamos sair daqui mais edificados e mais regozijados para a glória do Teu nome. Para que nós possamos glorificar o Teu nome com as nossas vidas. É tudo isso que nós te pedimos nessa noite. Já te agradecemos, Pai. Em nome santo e poderoso de Jesus. Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus nos abençoe.